Se o anticristo fosse aparecer amanhã, o mundo já estaria completamente pronto para recebê-lo. E o mais impressionante é que talvez ele já esteja vivo agora. E o que eu vou te trazer aqui hoje não é teoria da conspiração, nem suposição. São fatos reais que mostram que realmente esse ser maligno pode estar entre nós e muito mais próximo do que a maioria das pessoas imagina. Eu sei que poucos assuntos despertam tanta curiosidade quanto a identidade do anticristo. E a Bíblia não apresenta esse personagem como uma história inventada, mas como uma pessoa real que vai dominar o mundo por um curto período, vai enganar muitas nações e exigir ser adorado como se fosse Deus. Durante muitos séculos, os cristãos liam essas profecias da Bíblia com a ideia de que tudo isso ainda estava muito longe de acontecer. Mas hoje, a tecnologia, a política, a economia e até a religião estão mudando de uma maneira que nós nunca vimos antes. Então fique comigo até o final, porque eu não vou falar aqui de teorias malucas, eu vou te trazer sinais reais que mostram que pela primeira vez na humanidade, esse ser maligno pode já estar no mundo e não é necessário mais nada para que ele se revele. Mas antes de começar, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative também o sininho da notificação, porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias e te ensinar a Bíblia de uma maneira fácil, ok? Agora sim, vamos lá. O primeiro sinal, a transmissão global das duas testemunhas já é possível. No livro de Apocalipse, capítulo 11, a Bíblia mostra que na primeira metade da grande tribulação, duas testemunhas vão pregar em Jerusalém por 1260 dias. Elas vão ter poder para fechar o céu, transformar água em sangue e trazer pragas sobre a terra. E no final desse período, a besta que sobe do abismo, que é o anticristo, vai matar essas duas testemunhas. E olha só o que acontece depois, irmãos. Em Apocalipse 11, versículo 9, a profecia diz o seguinte: povos, tribos, línguas e nações olharão para os corpos das duas testemunhas durante 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultadas. Olha isso, irmãos. Na época em que João teve essa visão, as notícias ainda eram levadas a cavalo ou por mensageiros. E mesmo no século passado, a informação demorava dias para chegar até outro país. Ou seja, era quase impossível imaginar essa profecia acontecendo. Mas hoje o cenário é totalmente diferente. Segundo a União Internacional de Telecomunicações, neste ano, quase 7 bilhões de pessoas já usam celular com acesso à internet. Isso representa 85% da população mundial. E isso mostra que qualquer pessoa com simples toque pode fazer uma transmissão ao vivo em alta definição pelas redes sociais diretamente de uma rua de Jerusalém. Justamente o lugar onde a Bíblia diz que as duas testemunhas serão mortas e serão vistas por todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, isso cumpre exatamente o que está escrito em Apocalipse 11, o versículo 9. E mesmo que estudiosos não concordem sobre quem serão essas duas testemunhas, alguns acreditam que sejam Moisés e Elias, outros dizem Enoque e Elias. Mas o ponto mais importante é esse: a visibilidade global prevista nessa profecia já é possível. E vamos para o segundo sinal, que é muito importante. O sistema de controle mundial já está funcionando e o povo está aprovando. Irmãos, em Apocalipse 13, o versículo 17, declara que quem não tiver a marca da besta não poderá mais comprar nem vender. E durante muito tempo isso parecia uma coisa do futuro, quase impossível de acontecer. Mas hoje isso já está acontecendo em modo de teste. E o mais assustador, com a aprovação da maioria das pessoas. E para que esse nível de controle global se torne realidade, 3 coisas precisam acontecer. Primeiro, a identificação biométrica universal. Segundo, a moeda 100% digital. E terceiro, o monitoramento instantâneo de todas as transações. E por incrível que pareça, as 3 já estão funcionando. Nos Estados Unidos, redes como a Amazon usam caixas que identificam a palma da mão. Na Europa, companhias aéreas já embarcam passageiros só com reconhecimento facial. E na Índia, o sistema Aadhaar conectou digitais e íris de mais de 1 bilhão de pessoas às suas contas bancárias, o maior banco de dados biométrico do planeta. Ao mesmo tempo, os bancos centrais estão correndo para acabar com o dinheiro em papel. O Drex brasileiro já está sendo testado, o ECNY da China já tem dezenas de milhões de usuários
E segundo o Banco de Compensações Internacionais, 130 bancos centrais, que representam 98% da economia mundial, já estão desenvolvendo as suas próprias moedas digitais. Essas moedas são bem diferentes das criptomoedas, como o Bitcoin, por exemplo. Elas são controladas e programadas pelo governo, com data de validade, limitação de onde podem ser usadas e até restrição quanto ao tipo de compra permitido. Ou seja, meus irmãos, o governo pode decidir quando, onde e como você vai gastar o seu dinheiro. E se ele quiser, ele pode bloquear tudo com apenas alguns cliques. Agora pense comigo, quando a identidade digital e o dinheiro digital se unem, não é mais preciso um gerente do banco ou uma agência para congelar uma conta. É só preciso um código. E isso já aconteceu de verdade. Em 2022, o governo do Canadá congelou contas bancárias e seguros de manifestantes em poucos minutos. Em 2023, a Nigéria limitou os saques em dinheiro para forçar a população a usar o seu dinheiro virtual. E há muitos e muitos anos a China vem controlando viagens, crédito e até o consumo de alimentos com base num sistema de pontuação social. A União Europeia também já aprovou uma identidade digital única que junta documentos, assinatura eletrônica e meios de pagamento em um único aplicativo, apagando a separação entre a vida civil e a vida financeira. E empresas de cartão de crédito já ajustam os limites com base no comportamento online do cliente. Então, irmãos, a frase "ninguém poderá comprar nem vender", que está em Apocalipse 13, o versículo 17, deixou de ser apenas um alerta distante. Ela está cada vez mais rigorosa no sistema financeiro digital, e a maioria das pessoas está aceitando esse controle em troca de praticidade e segurança, sem perceber que o anticristo não vai precisar criar nada novo. Ele só vai assumir o comando do sistema que já está pronto. O terceiro sinal: a sociedade foi treinada para aplaudir um falso Messias. O apóstolo Paulo avisou em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o versículo 4, que antes da volta de Jesus, muitas pessoas iriam abandonar a fé e então o homem do pecado, que é o anticristo, seria revelado. Agora pensa comigo, há pouco tempo atrás esse tipo de afirmação causava indignação, mas hoje esse discurso é aplaudido. A pesquisa Barna de 2025 revelou que 72% dos jovens nos Estados Unidos acreditam que o certo e o errado dependem da situação e que por isso eles não precisam de uma verdade absoluta, como a Bíblia, por exemplo. No Brasil, segundo a Datafolha, 64% dos adultos acreditam que todas as religiões levam ao mesmo Deus. E palavras como pecado, santidade ou arrependimento são vistas como ofensivas, enquanto expressões como minha verdade, minhas regras são valorizadas porque trazem uma ideia de liberdade. Influenciadores famosos têm ensinado seus seguidores a manifestar a realidade que eles desejam e também a despertar o seu Deus interior. Irmãos, milhões de pessoas têm assistido, têm pagado caro para ir nessas mentorias e, para você ter uma noção, empresas de biotecnologia já estão começando a editar os nossos genes para eliminar doenças e prolongar a vida humana. E o Fórum Econômico Mundial defende também a implantação de chips cerebrais conectados a documentos digitais como parte de um projeto de humano melhorado. Agora pensa comigo de novo. A sociedade está sendo treinada para trocar a verdade pelo carisma e a transformação espiritual profunda por uma sensação passageira de bem-estar. Inclusive, muitas igrejas estão trocando a presença do Espírito Santo por algo que mexe apenas com as emoções. E o resultado? Quando o anticristo aparecer prometendo paz, progresso e inclusão, sem pedir arrependimento, sem exigir mudança de vida, ele vai encontrar uma população no mundo todo esperando para aplaudi-lo. Um povo que prefere escutar o que agrada a consciência, em vez de encarar a verdade que confronta o pecado. E agora então vamos para o quarto sinal. Uma religião global sem Cristo já ganhou o rosto. Em Apocalipse 13, o versículo 8, declara que no fim, todos os habitantes da terra que não foram salvos adorarão a besta. Mas para que isso aconteça, o mundo precisa de uma religião que pareça boa, que abrace a todos, mas que evite falar sobre pecado e sobre a salvação exclusiva em Jesus. E é exatamente isso que já está surgindo. Em 2019, o documento de Abu Dhabi, assinado por líderes católicos e muçulmanos,
declarou que a variedade de religiões faz parte da vontade de Deus. Logo depois, foi construída a Casa de Abraão, um conjunto com uma igreja, uma mesquita e uma sinagoga, todas idênticas, sem cruz e sem mensagem de arrependimento. O Vaticano tem se reunido com budistas, hindus e até com ateus ligados à ciência, repetindo a ideia de que todos adoram o mesmo Deus, mesmo quando muitos desses convidados negam abertamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Em 2022, líderes de 10 religiões diferentes subiram o Monte Sinai para um ato de arrependimento climático, trocando o pecado contra Deus por uma culpa ambiental. E na África, conferências de Crislã unem pastores e imãs em uma liturgia que mistura elementos das duas crenças. A mídia celebra tudo isso como modelo de fé ideal para o século XXI. Mas, irmãos, todas essas iniciativas têm um só ponto em comum: eles retiram Jesus do centro da mensagem, e nenhuma delas afirma que só Jesus salva. E com isso, essa nova religião global se apresenta como pacífica, acolhedora e aberta para qualquer um, desde que não exija arrependimento, conversão ou uma entrega total a Cristo. E quando o anticristo se manifestar, ele não vai precisar destruir igrejas com fogo e violência. Ele vai apenas assumir o controle dessa espiritualidade neutra que o mundo moderno já aprendeu a aplaudir. E aí vem o quinto sinal: o mundo pede um pacificador definitivo. O profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 27, revelou que o anticristo vai fazer um grande acordo com muitos. E nos capítulos 12 e 14 do livro de Zacarias, nós vemos as nações se voltando contra Jerusalém. Agora, olha o cenário atual: guerras em várias regiões, inflação alta, migração em massa, pandemias, clima extremo, tudo isso está criando uma sensação de emergência sem fim. As pessoas estão ansiosas e desesperadas como nunca antes. E o que os governos e instituições estão pedindo? Um governo único e global. O relatório da ONU chamado Nossa Agenda Comum, publicado em 2025, propõe a criação de uma plataforma global de emergência para centralizar decisões sobre saúde, segurança e clima acima dos governos nacionais. Deu para entender a gravidade disso? O Fórum Econômico Mundial vai na mesma direção. Eles defendem o chamado Grande Reinício, que é o Grande Reset. E eles desejam unir a economia, o meio ambiente, a tecnologia e todos os governos sob uma única direção global. Irmãos, escuta isso aqui. Uma pesquisa de Gallup de 2025 revelou que mais da metade dos europeus e norte-americanos aceitariam abrir mão de parte da soberania nacional em troca de estabilidade. E a OMS, que foi a principal voz durante os lockdowns de 2020, agora quer um tratado internacional que lhe dê autoridade acima das nações em futuras crises sanitárias. E diplomatas já estão discutindo a possibilidade de transformar Jerusalém em uma zona internacional para tentar acabar com os conflitos religiosos e territoriais. E isso se encaixa exatamente no tipo de pacto profetizado em Daniel capítulo 9, o versículo 27. Organizações como a ONU, o Banco Mundial e o FMI estão usando sempre a mesma expressão: um líder de convergência. E isso parece familiar para você? É exatamente esse espaço que o anticristo vai ocupar. Irmãos, ele virá como mediador, diplomático, ele terá uma fala calma, prometendo uma paz total, estabilidade em todas as áreas. Mas para isso, ele vai exigir um poder absoluto e centralizado. E o detalhe mais assustador é que o mundo já está pronto para recebê-lo, já existe uma urgência, uma aceitação e até um clamor por esse tipo de pessoa. Irmãos, o próprio bilionário Elon Musk e tantas outras lideranças já estão falando sobre uma única renda mundial, afinal de contas não terá espaço para todo mundo. As pessoas perderão seus empregos para os robôs, para a inteligência artificial, e com isso eles já estão planejando uma ideia tipo Bolsa Família para todo mundo. Ou seja, o controle global já é uma realidade, isso vai se expandir por todo mundo e nós podemos ver o surgimento do anticristo a qualquer momento. Não quer dizer que será daqui 1 ano, 2, 5 anos, 10 anos, não dá para sabermos. Não sabemos também se o anticristo já nasceu, se ele já é uma criança, um adulto, um adolescente, nós não sabemos de nada disso. Então, o meu conselho para você é: não fique tentando adivinhar nomes,
foca os seus olhos no nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Amém? Comece a ler a Bíblia todos os dias, separa um tempo para orar de verdade e alinhe a sua vida com a santidade que o Senhor espera de você. Quem anda com Jesus não entra em pânico, mas também não fica dormindo espiritualmente. Então, fique atento, vigie e ajude outras pessoas a enxergar o que está acontecendo bem diante dos olhos delas. Por isso, eu peço para você agora compartilhar com o maior número de pessoas e continue aqui no meu canal. Eu vou deixar 2 vídeos para você assistir e alimentar a sua fé, tá bom? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.